Fala, Jonathan. Vamos lá falar sobre força e mobilidade pélvica. E aí, tudo bem? Olá, Vitor. Olá a Fala aí, meu amigo do todos. Brasil, acenou aí. Também trabalha com Tantra. Hoje a gente vai falar aqui com o Jonathan, que é fisioterapeuta. Ele vai trazer um pouquinho desse assunto de uma forma, como isso acontece no nosso organismo, né, de uma forma biológica, da nossa musculatura pélvica, que ela é tão importante no trabalho tântrico. E, bom, para quem não me conhece, eu sou o Vitor, eu trabalho já há 20 anos com massagem tântrica e terapias holísticas em geral, mas o Tantra é uma ferramenta muito bacana de autoconhecimento e junto com barras de Axis eu integro essas duas ferramentas para a gente expandir a consciência. E você, Jonathan, fala rapidamente sobre você e vamos começar esse assunto que é bem bacana. Falar sobre Tantra, sexualidade também é um dos meus assuntos preferidos e porque realmente nós que estamos inseridos nesse meio vemos como isso transforma, impactou nas nossas próprias vidas, né? Então, daí a paixão por falar sobre esse assunto e também, né, sou fisioterapeuta, terapeuta transpessoal também, ajudo as pessoas a se reconectarem com a espiritualidade, com o seu próprio corpo, com o prazer em viver, né? O Tantra traz o prazer para a vida, né, Vitor? Não só para uma relação sexual. Muitas vezes eu Sim. vejo que muita gente tem essa dúvida e às vezes me pergunta, mas você, inclusive falando de assoalho pélvico, o assoalho pélvico ele é importante não só na hora da relação sexual, né? E você não vai usar isso que a gente vai trazer aqui, né? Que pode beneficiar muito a essa tomada de consciência dessa parte do corpo e das funções que ela tem, né? Não só na hora do sexo, mas em todos os momentos da vida, né? Então, por que a gente está falando de força e mobilidade pélvica no Tantra? Porque nem sempre é falta de força, nem sempre. Então, né, vamos começar dizendo o que é essa região pélvica que a gente está falando, o que é o assoalho pélvico, falando do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico é um grupamento muscular que os homens e mulheres têm, né? Ou conhecido também como períneo, né? Nas mulheres é muito conhecido. As mulheres falam mais sobre isso, né? Sobre períneo do que os homens. Mas os homens e mulheres têm pequenas diferenças anatômicas ali, né? Por causa da abertura vaginal, por exemplo. Então, mas todos nós temos, né, essa musculatura que fecha a parte inferior da pelve. Então, qual a importância dessa musculatura? Para a micção, para continência fecal e urinária, né? E para relação sexual, tanto para a mulher quanto para o homem, porque também essa musculatura, se ela está com uma força normal, ok, a ereção também é facilitada por isso, o prazer também é facilitado porque e também a penetração, né? A penetração para homens e mulheres depende da musculatura. Porque se os músculos dessa região, né, os esfíncteres e as musculaturas, né, o esfíncter tem o esfíncter uretral e o esfíncter anal, então é uma musculatura que ela é em formato cilíndrico. Então você prende o xixi, né, até um teste que acho que o pessoal já pode até fazer aí que está assistindo, tenta prender o xixi. Contrai essa região de prender o xixi, homens e mulheres. Esse músculo que você sentiu apertar é um esfíncter uretral externo. Né? Tem o interno que a gente não controla tanto, mas o externo a gente consegue apertar.
E Que é também o anel, né? é O um anel. O anel. É um anel. anel que fecha para você não vazar o xixi. E também tem o Uhum, esfíncter anal, que também é um anel que fecha para você não vazar, não fazer na calça. uhum. E essa musculatura, ela pode sim ficar fraca, né? E perder essa função, né? Então, você ter perdas urinárias ou perdas fecais pode estar relacionado a debilidade de força ou não, né? Também existem outras causas, né? Lógico, precisa de uma avaliação mais cuidadosa de um fisioterapeuta pélvico ou até de um médico, né? Para fazer algum diagnóstico. Mas por que que é importante a gente falar num contexto de tantra, de sexualidade, de saúde sexual, de força e mobilidade da pelve? Porque isso vai determinar se a pessoa vai sentir prazer naquela relação, né? Muitas mulheres podem ter dor na penetração e homens também que estão relacionados à falta de relaxamento. Daí a importância da mobilidade, né? Então, o que é a mobilidade? A mobilidade dos tecidos também, né? A mobilidade não é só de articulação, não é só a mobilidade da coluna, né? É mobilidade do tecido. O que eu quero dizer? Posso interromper rapidinho, porque me veio aqui Claro. uma coisa, um paralelo. Você está falando aí de falta de relaxamento. E como eu trabalho com massagem há muito tempo, né, o relaxamento ele é dado pela massagem. Então seria interessante a gente propor para as pessoas fazer massagem nessa região, sem nenhum tipo de preconceito, você massagear a região anal, região vaginal, para poder relaxar essa Sim, musculatura? sim. Tanto homens e mulheres, né, podem fazer uma inspeção no local, né, com os dedos, com a ponta do dedo, gentilmente, né, começa deslizando. Se é mais interessante usar um óleo ou um creme que ajuda nesse deslizamento. Então, deslizando os dedos na superfície da pele, né, primeiro, não vai forte demais, porque se você aperta logo qualquer músculo do corpo, né? Isso é até um princípio da massagem, né, Vitor? Você começa com um deslizamento superficial e depois você vai aprofundando, porque também no assoalho pélvico nós vamos ter músculos mais superficiais, ou seja, que estão mais próximos da pele, e tem músculos mais profundos. E às vezes essa força ou essa falta de mobilidade dessas musculaturas, às vezes ela não é superficial, às vezes ela é profunda, ou às vezes ela é superficial. Quando ela é superficial, você vai sentir. Eu até fiz uma pergunta lá nos meus stories. Quem ainda não me segue lá. Você sente algum tipo de dor na região pélvica ou já sentiu? Ou alguma outra questão de disfuncional? Teve gente que respondeu para mim que já. Mas nem sempre a pessoa vai sentir dor nessa região sem ser examinada. Então, por isso que é importante ela mesma se automassagear, porque Uhum. às vezes o músculo ele está contraído, mas ele fica silencioso. Ou seja, ele está hiperativado e isso causa uma falta de mobilidade, tá? E ele está quieto. E aí a pessoa tem às vezes dificuldade de ereção, ejaculação precoce ou dor na penetração e não sabe muito por quê, né? E às vezes é uma questão porque é uma biomecânica, né? O que é biomecânica? Nós fisioterapeutas estudamos muito a biomecânica do corpo humano, né? Então, se a gente tem um grupamento muscular. Imagina que os músculos, eles ficam muito pertinhos, entrelaçados, e existe uma outra camada de tecido que envolve tudo isso que se chama fáscia. A fáscia,
é que conecta tudo isso. E no músculo que está contraído demais, o que, que acontece? A fáscia também fica disfuncional. Então, às vezes, um músculo contraído, às vezes não é nem no assoalho pélvico, pode ser até no abdômen ou até na coluna lombar, vai impactar no assoalho pélvico, tá? Então, às Você está vezes, falando uma coisa interessante, porque na massagem isso é muito comum. A pessoa ela vem para fazer massagem, quando a musculatura é manipulada, ela começa a sentir dor, que ela fala, nossa, eu não imaginava que eu estava tensa nessa região. sim, é bem Então, comum isso. a pessoa começa a descobrir que existe uma tensão muscular só no momento que ela chega na massagem para ser manipulada na musculatura. Porque muitas Então, por vezes isso é na relação importante do sexual, autoconhecimento do corpo, né? pois É é, importante a pessoa se conhecer. muitas vezes na relação sexual não vai haver essa manipulação dessa região dessa forma, que é feita na massagem tântrica, que é feita numa avaliação funcional, que é feita numa consulta, né, médica ou do fisioterapeuta. Só que realmente, ou né, o que a gente está estimulando é que a pessoa mesmo se toque, se conheça, né? Poxa, né, se eu tenho alguma questão relacionada à sexualidade que está me incomodando, será que não é alguma questão de muscular, de força e mobilidade, né? Eu consigo, né, historicamente, né, culturalmente, por exemplo, as mulheres, elas são mais estimuladas a sempre ficar com a perna fechada. Então, o que que acontece? Essa musculatura delas tende a ficar mais tensionada, mais, com menos mobilidade do que Sim. os homens. Os homens, eles fazem mais alongamento abrindo a perna, eles né, têm outras atividades. Geralmente, né? Não é uma regra, mas isso é bem comum de acontecer, de que as mulheres elas têm mais dificuldade de abrir a perna. E Sim. isso, Até porque existe um preconceito quanto a é, isso, né? Tipo, sim, tá com existe até a expressão, né? Arreganhou as pernas, abriu as pernas, ainda tem essa remete a uma expressão mulher, tipo, pejorativa. é, remete a uma mulher que É, está querendo se oferecer, né, sexualmente. E aí fica um implante mental fica. correlacionando abrir as pernas com oferecido sexualmente. E a gente precisa dessa consciência para não entrar nesses implantes que prejudicam a própria saúde da pessoa, né? Pois é, porque seria tão maravilhoso ter a mobilidade dessa região, ter um alongamento, né? Existem muitos ligamentos, até músculos da coxa que passam por ali, parte de trás, os glúteos, né? Então a gente está falando de pelve de uma maneira geral. Então a gente falou do assoalho pélvico, mas eu também vou ter abdômen. Então tem as vísceras abdominais que elas vão ficar repousadas aqui na pelve. E se eu tenho um abdômen também fraco e uma musculatura posterior lombar fraca, lembra da biomecânica que eu falei? O que que acontece? Vai impactar lá no assoalho pélvico. O peso vai ficar maior, tá? Então, vai ser mais estressante para o assoalho pélvico segurar tudo isso, né? Daí a importância da pessoa ter, né, uma atividade física, se preocupar com alimentação, com o peso também do corpo, enfim, isso tudo vai impactar no assoalho pélvico, né? Sim. E até as pressões intraabdominais. O que eu estou falando de pressão intraabdominal, né? É muito comum, até nas mulheres, mais comum isso de ter gases, por exemplo, que não consegue eliminar. Os gases dentro do intestino, eles aumentam a pressão dentro do abdômen.
E isso também impacta no assoalho pélvico, né? Então você vê, às vezes um problema gastrointestinal vai afetar a saúde da pelve também, no sentido de perda de prazer, de sensibilidade, dor, né? Então tem Sim. que se E aí, pensar de e uma aí forma sistêmica. A gente sim. não pode olhar só para aquela região, aquela musculatura que fica, né, entre o saco escrotal e o ânus, ou entre a vagina e o ânus. Não, tem que ter uma visão Um mais conjunto. abrangente do corpo como um todo. Sim, e aí você está trazendo essa importância desse conjunto ser trabalhado, né, até relaxando essa musculatura para que a pessoa possa ter prazer. E aí eu vou entrar com a questão da massagem, porque a massagem tântrica, bom, das técnicas que eu conheço, eu acho, né, se você conhecer outra, me fala, mas é a única, pelo menos no meu ponto de vista, que trabalha massagem genital. De todas as técnicas de massagem, eu não conheço nenhuma que estimula a massagem genital. Inclusive, Né? né, só um parênteses, se você vai fazer, eu sempre estranhei isso, né? Se você vai fazer qualquer tipo de massagem, 99% das vezes é totalmente ignorado que você tem uma bunda, até uma bunda, que a bunda Uhum. também nunca entra na massagem como, Sim, mas justamente pelo preconceito, né? né? A nossa sociedade ela é tão fechada e ela é tão preconceituosa com o sexo Aí que você toda a vê, né, região pélvica fica esquecida. exatamente, toda a região pélvica fica esquecida, mas ela também tem músculo, também pode ter dor ali, também pode ter tensão muscular. Você não tem só tensão muscular no pescoço aqui, que todo mundo reclama. Ai, tô com torcicolo. Você pode ter um torcicolo no assoalho pélvico. Sim. E não está E, nem e sabendo disso, porque você não se toca, ninguém toca ali, porque é uma região que ninguém põe a mão, que ninguém pode botar a mão. Lógico, tem que ser um profissional que está acostumado a trabalhar com isso, um terapeuta tântrico, um fisioterapeuta pélvico, né? Não é que todo mundo tem que fazer, mas a gente está comentando sobre como essa região, historicamente, também ela é deixada de lado, ela é esquecida. Parece que o seu corpo não tem uma pelve. sim, é como se fosse na tua casa o quartinho da bagunça que você deixa lá só com as tralhas e nunca É acessa, a né? região que a Sabe? gente mais esconde, Uhum. né? Você vai É, numa praia, você só usa o quê? Sunga. Ou seja, a única parte escondida do corpo é a pelve. O resto sim. tá tudo à mostra. É. Mas isso assim é uma carga que a gente traz historicamente, né, culturalmente, religiosamente, de toda essa questão com a sexualidade proibida, vista como profana, como suja, que acaba que no teu corpo físico, como uma unidade, fica negligenciada. E daí muitas coisas podem surgir, muitos problemas, muitas situações que você não tem nem ideia de que é por essa negligência. Então é muito importante, primeiramente, cada pessoa ter consciência disso e romper com esses paradigmas, com esses preconceitos sociais e encarar: meu corpo é uma unidade. Eu preciso tocá-lo, eu preciso explorá-lo, eu preciso reconhecer todas as partes do meu corpo, desde a ponta do pé, do dedinho do pé até o fio do meu cabelo, para eu saber se alguma coisa está diferente daquilo que eu estou acostumado a perceber. Porque é percepção, né? Então, se você não toca, né, tipo, a mulher, por exemplo, né, é muito estimulada a fazer o toque na mama, né? Para saber se tem algum tipo de caroço ou não. Agora, se a mulher não se toca com receio, com vergonha, como é que ela vai descobrir?
E às vezes, quando descobrir, vai ser por um alerta do corpo que já está causando algo muito mais profundo e, né, e difícil de resolver. Então, na nossa região pélvica também tem que ser assim. A gente precisa se tocar. A gente Então, como precisa a descobrir, gente né? comentou sobre esse toque, e eu disse sobre tocar a musculatura, a região da pele, e depois ir aprofundando esse toque, massageando mais profundamente, também para você verificar se a força, além de prender o xixi ou prender o cocô, você pode introduzir o dedo, né? As duas primeiras falanges, ou um dedo ou até dois dedos, né? Homens e mulheres podem fazer isso na região anal, a mulher faz na vagina, e aperta. E verifica também se é possível, se existe um relaxamento que permita a introdução desse dedo ali, né? Se você consegue conscientemente fazer isso. É um treinamento Sim. mesmo, né? Então, são formas de autoexame da região pélvica, Hum. né? Você consegue rastrear pontos de dor, pontos gatilhos, né? Assim como existem pontos gatilhos musculares, os trigger points que a gente chama nas costas, na coxa, no braço, em qualquer região que tenha músculo, também tem na pelve, também tem no assoalho pélvico. E também você pode verificar a força. É um exercício legal também, na hora que está fazendo xixi, tenta interromper o jato umas 2 ou 3 vezes e vai treinando isso. Isso já vai trabalhando aquela musculatura que fecha a uretra, né? E isso traz benefícios também para a relação sexual, para o prazer, né? Porque você toma mais consciência que essa musculatura existe, que essa área do corpo existe. Ela, ela é cheia de mecanorreceptores, que são receptores de pressão, né, de toque. Então, muitas vezes isso pode estar anestesiado. Essa região Sim. está anestesiado. O que é anestesiado? Na hora que está fazendo lá a massagem tântrica, por exemplo, meio que você não sente nada. Ou Isso é muito comum. não é? Isso é muito comum. Eu sempre faço a seguinte comparação da casa, né? Se você tem na sua casa o quartinho da bagunça que você nunca visita, você até esquece o que tem dentro daquele quartinho. Você não sabe, porque você não inspeciona, não manipula, você não vê, não está consciente. E imagina que essa região é esse quartinho que você não vê. Então ele é como se fosse um pedaço abandonado do seu corpo. Então é normal que quando você vai lá, se faz muito tempo que você não vê, não visita, você desconhece até que é, o que tem ali. E é a mesma coisa, você desconhece o que acontece nessa região se você não está presente com ela. E é uma questão até de reconexão com o seu corpo, como uma unidade, né? Eu sempre falo para as pessoas, o nosso corpo é uma unidade. E a nossa consciência habita o nosso corpo. Se a gente não está conectado com ele, e se não, a gente não está em paz, em harmonia com tudo que acontece nele, com todos os sistemas, com todas as partes dele, em algum momento, alguma região vai ser desconectada. E aí a gente precisa se reconectar. E a massagem é uma das formas que você se reconecta. O autotoque é outra forma, né? Se você não está preparado ainda para uma massagem tântrica, onde tem todo esse nível de intimidade, de liberdade para o autoconhecimento e para o toque específico em todas as partes do corpo, repetindo, em todas as partes, não é só uma parte. Então você tem que estar aberto para, eu preciso conhecer o meu corpo como uma unidade. Então, se você não está preparado para que alguém faça isso por você, faça você por você mesmo. Mas o importante é esse nível de intimidade que você precisa ter com o seu corpo para que essa conexão e essa harmonia possa ser estabelecida. Tem um exercício muito bacana assim, que a gente faz no Tantra, que é essa parte do reconhecimento, né?
A pessoa, às vezes, ela tem tanta vergonha do corpo dela que ela não se olha no espelho. Ou se ela se olha muito rapidamente só a face, né? Entrar num quarto com um espelho grande, por exemplo, você completamente nu, se olhar de cima a baixo, de todos os ângulos, ver as partes que você está em harmonia, as partes que você está rejeitando, abrir as partes íntimas, tocar, abrir, manipular sem vergonha, sabendo que aquilo ali é uma parte de você, né? E sem nenhum tipo de puritanismo, né? Ai, aqui eu não posso, o que eu estou fazendo? Estou me arreganhando, estou abrindo as pernas. Está sim, para você se conhecer, saber qual é a parte que está, quando você toca, dói, se tem alguma protuberância, né? Se tem algum tipo de região mais áspera ou menos, não sei, assim, quais as dicas que você poderia dar como fisioterapeuta, né? Quando a pessoa se toca, reconhecer que algo está diferente, por exemplo. A sensibilidade local, né? O que a gente falou um pouquinho antes de anestesia dessa região. Quando eu passo a mão, o que eu sinto? Eu sinto alguma coisa, é agradável, é desagradável, se eu passo superficialmente, ou se eu aperto um pouquinho mais, se eu massageio, tem alguma dor, tem algum ponto de dor. E não é normal, né, gente? Nenhuma dor em qualquer lugar do corpo é normal. Então, qualquer tipo de dor que você sentir nessa região, a sensibilidade, será que existe alguma área da pelve que eu não estou sentindo muito bem? Pode ser apenas uma falta de estímulo mesmo, né? Ou até pessoas que já fizeram cirurgias na região, mulheres, perdem um pouquinho, temporariamente, às vezes, a sensibilidade perto das cicatrizes, porque cortam os nervos ali locais, né? Mas Sim. geralmente retorna, né? Enquanto mais você estimula ali, mais rápido aquilo vai retornar, né? Você falou de abrir, então como a gente pode também verificar a mobilidade pélvica de uma maneira assim mais ampla, mais funcional? Eu consigo abrir a perna, abrir mesmo. Pode ser de cócoras, faz a posição de cócoras, sentado assim, sabe? E sente, principalmente a parte interna da coxa, ela que vai prender um pouco mais esse movimento, né? Faz alongamento nessa região Aquele da... exercício de borboleta também é bem bacana, né? Você senta, Isso, une as plantas dos pés e vai exato. apertando esse seu E sabe joelho para outro tentar. movimento muito bacana que dá para testar, né? A pessoa testar. Então, você está sentado, né? Estou sentado aqui na cadeira. Tem dois ossinhos no bumbum, que são os isquios, que você, a postura ideal, você vai sentar em cima desses dois ossinhos. Então, faz esse teste aí, todo mundo que está assistindo a gente. Se você estiver sentado, sente se você percebe que tem dois ossinhos lá no seu bumbum que estão encostando com a cadeira. E aí você vai fazer o seguinte, vai mobilizar a pelve para um lado e para o outro. Então imagina que a pelve é isso aqui, você vai fazer isso. Então, você vai sentir mais um lado esquerdo, mais o lado direito. Mas tenta fazer, eu até exagerei aqui para vocês perceberem qual que é o movimento. Mas tenta fazer só com a pelve, Uhum. sem mexer a coluna todo, o corpo todo. E depois faz para frente e para trás, só com a pelve. Aí para trás você vai como se você fosse encostar o seu cóccix na cadeira e para frente como se você fosse encostar a sua sínfise púbica, que é esse ossinho que a gente tem aqui na frente da pelve, perto do pênis ou perto da vagina das mulheres. Então você vai fazer esses movimentos laterais e anteroposteriores, né?
também é muito comum que a gente não faça esses movimentos no dia a dia e esses movimentos fiquem bloqueados, né? Então, esse é um teste também de mobilidade. O que que é o normal? É esperado que você consiga fazer esses movimentos. Se você não consegue fazer ainda, pode ser por falta de consciência corporal. A inconsciência corporal é tanta que você não sabe nem qual musculatura você tem que ativar para fazer esse movimento. Você pede para a pessoa fazer assim com a pelve para frente, dá um bug, ela não Ela fica consegue. paralisada. Ela fica paralisada, ela não sabe fazer. E é normal isso, porque nunca foi estimulado, é normal que você não saiba. Mas o ideal é que você saiba sim, né? Não é desejável que você fique sem esse movimento na sua pelve, até porque a gente está falando de tantra, de sexualidade, de prazer, mas isso tem impacto na saúde física como um todo, inclusive urinária, né? Saúde urinária, fecal, questão de coluna lombar, né? Então, Sim. isso tudo vai impactar porque as estruturas musculares, elas estão todas conectadas, né? Tá tudo conectado no corpo humano, Sim. pela fáscia, que é esse tecido conjuntivo que conecta tudo, todos os músculos estão conectados pela fáscia. Então, verificar então Uma dica. a sensibilidade, a mobilidade, a força, introduzindo o dedinho lá, apertando, ou vendo se consegue interromper o jato urinário. O que é o desejável? Que a pessoa consiga interromper umas 2 vezes aí o jato urinário. Sim. Depois que começou a Você, fazer você, xixi, prende, segura 2 segundinhos, solta de novo, prende e termina de esvaziar a bexiga. Se você não consegue fazer isso, também tem que ver, tem que é, buscar ajuda, né? Você falou uma coisa aí sobre as dicas de mobilidade, de força e de sensibilidade. Eu poderia falar também que quando a pessoa está totalmente desconectada e você toca, ela não sente nada no corpo, a gente usa como uma forma de estimular mais rapidamente essa sensibilidade um vibrador. Então a pessoa pode comprar um vibrador e passar na região, né? Sim. Porque o vibrador ele vai dar uma intensidade no movimento grande que as terminações nervosas elas vão ser estimuladas com mais rapidez. Então, o retorno à sensibilidade pode ser mais rápido quando você usa o vibrador. Porque tem pessoas até que com vibrador não sente nada. É. Então, é um processo de redespertar das terminações nervosas que foram congeladas, digamos assim, né? E aí, quando a gente fala sobre vibrador, a sua mente ela tem que estar aberta para esse tipo de assunto, porque tem Mas tanta você gente pode com tanto vibrar com a preconceito. mão também. Sim, Se você faz uma contração ritmada da mão, do braço, também dá esse efeito, porque essa vibração vai estimular receptores específicos para vibração na pele, tá? E essa região é uma região que tem muitos mecanorreceptores, receptores de estiramento, de pressão, de vibração. Então, você pode estimular pela vibração, ou você pode estimular pela pressão também. Então, quando estiver sentada também, faz essa. Sente que você está com o seu assoalho pélvico em cima da cadeira. Tenta sentir, uhum, né? Muitas vezes também pelo uso de muitas roupas, né, Vitor? Essa área está sempre muito coberta, acaba inibindo um pouco dessa sensibilidade. Isso que você está falando do vibrador estimula esses receptores de sim. vibração que existem ali. Então a gente quando fala
reconhecimento do corpo, quando a gente fala de exploração, autoconhecimento, a gente tem que estar livre de preconceitos, de paradigmas, de crenças limitantes, porque quando a gente fala de sexualidade, de sexo, de prazer, a primeira coisa que muitas pessoas têm são as crenças em relação a isso, porque a gente é educado, ou a gente não é educado sexualmente ao longo da nossa vida de uma forma consciente, né? A nossa educação, a gente não tem educação sexual na escola. Não sei, eu não tive, mas eu acho que a maioria das escolas não tem. E quando se fala disso, é um assunto assim, cochicho, é uma coisa proibida, e cada um vai buscando por si a forma de explorar a sexualidade. Só que muitas das vezes o que a gente encontra é a pornografia. Só que a pornografia é um teatro, né? É um teatro construído para vender alguma coisa, né? A imagem do sexo e não a realidade como ela é. Então, a nossa educação sexual ou deseducação, ela é totalmente deturpada. Ela é uma situação em que, se você não tiver consciência, você vai desconectado do seu corpo. Toda a vida fazendo sexo da forma como é mostrado na pornografia. Então, esse retorno à consciência corporal, através da massagem tântrica, que é, no meu ponto de vista, a única que te liberta de verdade para esse autoconhecimento, porque as outras, como a gente falou, a região é esquecida, ela é proibida de tocar. Então, na massagem tântrica, você se liberta, você se conhece, você tem a consciência corporal que é necessária para ter essa conexão, né? Entre a sua consciência e o seu corpo. E aí você restabelece a harmonia e a saúde, ela fica plena. Sim, porque logicamente você tendo ali nessa região força suficiente, mobilidade, falta de dor durante toque, manipulação, penetração, isso vai impactar diretamente no prazer, em aproveitar aquele momento sexual e, e isso vai levar para outro estágio de vida, né? Uma pessoa que a gente sabe que o chakra básico, né, é nessa região também, né? Então, a base da criatividade, da força, da vontade de viver, de fazer, Movimento. vem daí o movimento, né? O movimento da vida. Então, se esse chakra ou essa região do corpo não vai bem, vai atrapalhar outras regiões também, né? E os outros chakras todos, as outras partes do corpo todas, elas vão ser impactadas. Então, é um dos principais pontos, né? A sexualidade é um dos principais pontos, assim, do ser humano para que ele se sinta mais Sim. conectado. E se a gente não está devidamente harmonizado com a nossa sexualidade, as outras áreas da vida elas vão se emperrar, porque, como a gente falou, a sexualidade é a base. Então, se você não está bem resolvido com a base, não tem como. Imagina na arquitetura, né? Se você não fizer uma boa base, você não consegue construir a sua casa. E aí a casa, digamos, é o resultado final do seu projeto, que seria a vida, né? Então, se a gente não está sexualmente resolvido com todas as questões com relação a esse assunto, o seu projeto maior, que é a vida, não consegue ser desenvolvido. Então, é a hora da gente ter essa consciência para começar a libertar de todas as amarras que estão nos prendendo com relação à sexualidade, com a exploração do sexo, do prazer, de reconhecer aquilo que te faz bem, aquilo que te enaltece na vida, né, no dia a dia. E sem essa de que sexo é proibido, sexo é sujo, né, tudo que existe no mundo é sagrado. Tudo que existe é consciência. O bom, o mal, o ruim, o feio, o belo, tudo. Tudo que existe, que você percebe,
vem da fonte primária que construiu tudo, esse universo. Então, aquilo que você julga ser ruim, ser sujo, ser profano, é divino. Porque tudo provém daquilo, da fonte original. Então, quando a gente começa a ter essa percepção, a gente sai desse julgamento de que isso é certo, isso é errado. E você começa a explorar a vida como ela se apresenta e você faz as escolhas que fazem bem para você. Não comparando Às com... vezes é difícil até de entender, né? Por mais que eu entenda as origens desse pensamento, mas como alguém pode achar que é errado qualquer parte do próprio corpo dela, né? Uhum. Né? Como Não, para você conceber ver que é que... errado se tocar no seu períneo, enfiar o Mas sabe, dedo sabe no... por que isso acontece, Jonathan? Quando a gente não está consciente, não faz um trabalho de busca de autoconhecimento, a nossa tendência é acreditar naquilo que falaram pra gente. Então, quando a gente aprende na escola, na religião, que é assim, e você não questiona, porque você não está numa caminhada de autoconhecimento, mas por que que é assim? Porque a primeira pergunta que você vai, por que que é assim? Então, quando você faz uma pergunta, a consciência vai se abrindo e você vai tendo respostas que vão entrar em conflito com aquela primeira sentença que veio como uma verdade absoluta. Então, se a gente não se estimula a se conhecer, a conhecer a verdade que já está dentro de você, tudo que você receber vai ser a verdade. E aí você só vai repetindo aquilo. Então, às vezes eu falo para as pessoas, por que você acha que sexo é errado se você está vivo porque aconteceu um ato sexual? Se fosse errado, não haveria o ato sexual para que você pudesse ter essa experiência. Não faz sentido? Então a gente tem que começar a fazer perguntas e ver se faz sentido para você. E não aquilo que te falaram que é e ponto. E você não questiona e não abre espaço para uma outra possibilidade. Perfeito. Então o autoconhecimento é A isso. gente falou sobre dor, né? E aí, quem está assistindo a gente pode pensar assim, ué, mas massagem tântrica dói? E aí, Vitor, como que a gente responde isso? Massagem tântrica pode doer ou a região pélvica? Isso é uma pergunta bem bacana, porque a gente começa a se aprofundar na questão dor, né? Porque o toque da massagem tântrica ele é extremamente sensorial, ele é extremamente agradável, é quase que um carinho, ele é uma percepção muito sutil da mão na pele da pessoa. E muitas vezes as pessoas sentem incômodo, sentem dor, sentem contração. Por quê? Porque quando você estimula a pele, o seu emocional está sendo provocado também. Então, às vezes, a dor não é física, a dor é emocional. Às vezes não, na maioria das vezes. Né? Muitas chegam ao extremo de ser a dor física também, mas ela se inicia no emocional. Então, quando a gente começa a trazer à tona a história da pessoa, você consegue perceber que aquela dor foi ocasionada por um trauma, por uma vivência que ela não conseguiu digerir ou não conseguiu enxergar por um ângulo diferente E está aquela armazenado experiência. ali, né? Isso Esse fica na trauma memória. fica, se transforma em um nozinho, em um Isso. trigger point, que a gente chama, um ponto de tensão muscular que vai ficar ali paradinho, quietinho, ou vai doer ou não necessariamente, ou pode doer só na hora do toque, mas que causa uma disfunção em toda a musculatura ao redor, que causa Uhum. dor, que pode causar dor durante a relação sexual. Aí a pessoa tem assim, Sim, ué, durante a relação eu sinto dor, mas no dia a dia eu não sinto. Porque no dia a dia muitas vezes você não toca ali, você não estimula ali. sim. E essa memória
essa memória celular armazenada, ela precisa ser trabalhada, precisa ser ressignificada. Então, o incômodo, ele é normal na hora do toque, porque tem uma memória de dor, mas se você for além, você vai ressignificando essa memória, vai trazendo o prazer novamente como informação original e você vai superando aquela dor de uma forma gradativa, né? É passo a passo. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que foram abusadas sexualmente, que foram estupradas, ou enfim, que trouxeram na sua bagagem um evento traumático. Quando vai receber a massagem, por mais que o toque seja carinhoso, seja agradável, a pessoa está sentindo dor e pode chegar até ao extremo de chorar de dor. Mas o chorar de dor é só uma memória àquele evento, porque naquele momento a realidade não está acontecendo nada para que ela chore de dor. Então, isso é muito interessante para a pessoa ter consciência corporal e fazer a reprogramação daquela célula, daquela memória, daquele evento, né? Limpar do histórico celular aquele evento que é traumático e abrir espaço para que a célula receba uma nova informação de prazer, de carinho, de cuidado, de acolhimento. Olha como que é importante você falar sobre isso, porque, né, numa visão integral do ser humano, da saúde, e eu também atuando com essa visão, trazendo as emoções, a espiritualidade para o meu trabalho também, como curar essa musculatura que está disfuncional, dolorida, hiperativada, com pontos de dor, somente com massagem, Jonathan, vai melhorar? Não. É isso que você falou. Às vezes, qual que é a causa disso? De repente, se é um evento traumático, se é às vezes repetidas experiências sexuais frustradas, traumáticas, né? Não é só o estupro que é um trauma. Às vezes é um Sim. parceiro que você teve que não foi gentil, que teve uma Um trauma atitude, psicológico, né? Um né? trauma que te coloca sempre para baixo, um trauma que te Isso, coloca sempre numa posição inferior. Então a pessoa ela vai para aquele encontro, mesmo não estando liberta daquela pessoa, ela vai com essa impregnação de uma memória, de uma informação, e o corpo, a musculatura, ela recebe aquela informação e fica impregnada, ela né? é, ela é, ela é reativada frente à possibilidade de Da se repetição. expor novamente ao evento, né? Você inconscientemente e vai acontecer de novo. Ou Uhum. esses pensamentos repetidos, ansiedade, será que eu vou conseguir relaxar? E será que eu vou ter uma ejaculação precoce? Será que eu vou ter orgasmo? Né? Será que eu vou conseguir? Mas, né, falando da função do assoalho pélvico, da pelve, dos músculos, como você muito bem trouxe, a maior parte das vezes essa disfunção se origina num evento emocional forte que a pessoa teve, né? Ou está relacionado à inatividade física também, enfim. Mas a gente tem que sempre salientar a importância desse acompanhamento integral. O que é o acompanhamento Sim. integral? Não adianta a gente só pensar no corpo. E a massagem tântrica ela tem esse aspecto, né, de ser uma abordagem integrativa, de unir tudo que já está conectado, porque não é nenhuma grande novidade, porque nada esteve separado, mas o ser humano fez uma separação entre corpo e emoções e espírito, que não existe essa separação. Então, se existe uma questão no corpo,
ela não tem origem ali. E se eu ficar só trabalhando o corpo, pode até aliviar a dor, pode até, mas se não tiver a causa daquilo também abordada, revisitada, aquele trauma, a pessoa, né, realmente conseguir fazer essa transmutação mental, né, se livrar de crenças que limitam ela, aí E o para isso problema tudo a gente tem persiste. ferramenta, né? É interessante a gente falar para as pessoas que existem ferramentas que auxiliam nessa transformação de consciência, de modo de ver a vida, de modo de ver o corpo. A massagem é uma ferramenta que cuida do corpo, mas existem outras ferramentas que cuidam do emocional, do mental, do espiritual. E a gente precisa pesquisar e buscar e começar a usar essas ferramentas a nosso favor, né? Uma terapia transpessoal, por exemplo, se a pessoa não quer entrar no nível mais físico, onde você precisa se expor, estar mais com a mente liberta, começa a buscar uma terapia onde existe essa integração, para que você possa entender o seu ser divino como essa integração corpo, mente, espírito. E ela precisa estar alinhada e harmonizada para que a sua vida siga um fluxo mais leve, mais natural, mais divertido. Então, a origem de um problema, de uma dor na nossa vida, muitas vezes é a falta, é a inconsciência dessa integração. E a gente precisa buscar ferramentas e meios para reintegrar e fazer com que a vida seja mais leve e divertida. Né? Porque a gente vê, na maioria das pessoas, viver em sofrimento, em dor, em miséria, né, em dificuldade. Aí você fala, mas é fruto do meio que você vive? Pode ser, mas você pode criar a sua realidade, mesmo estando num meio mais difícil, num meio mais árduo, né, mais inóspito, menos gentil, mas você pode se destacar dessa maioria e fazer com que a sua vida seja mais leve, se a sua vida seja mais divertida, mais feliz. Por quê? Porque a forma como você vai ver o mundo e vai agir na vida vai ser diferente do que a maioria está fazendo. Então, isso é importante deixar claro que a sua vida está nas suas mãos. Né? Se você está passando por uma dor, não é o outro que vai curar, é você mesmo. Né? Buscando o caminho, a consciência, o médico, o terapeuta, as ferramentas que te ajudam, né? E, e é isso. Tem tratamento, tem possibilidades para praticamente qualquer coisa na Sim. Terra. Pois é. Procurar ajuda, né? Se autoavaliar, como a gente aqui já deu várias dicas e recursos que qualquer pessoa pode fazer, não exige nenhum grande conhecimento específico, mas, claro, sempre lembrando, como a gente sempre faz, se você tem alguma dúvida, ou não conseguiu resolver sozinho, ou não conseguiu sentir, não conseguiu se avaliar, né? Pode ter algumas pessoas que têm mais essa dificuldade porque não está acostumado, porque procura ajuda, né? Procura gente, procura um Não tem profissional, nada de errado, né? Em pedir procura. ajuda em. Porque às vezes eu também penso muito isso, que assim, às vezes, para quem trabalha com o corpo, para mim, para você, para outras pessoas, de repente é muito fácil entender e sentir o seu próprio corpo. Mas imagina alguém que tenha outra atividade profissional, outra experiência de vida, o corpo pode ser uma grande novidade, uma grande descoberta mesmo, como muita gente fala, né? Nossa, Jonathan, nem sabia que eu tinha esse músculo. É muito comum as pessoas falarem isso, né? Sim. Nem sabia que existia isso, essa parte do meu corpo. A pessoa tem outra experiência de vida, né? Então, daí a importância de você procurar alguém que é capacitado,
que estudou, que conhece o corpo humano, né, que pode te ajudar realmente a tratar essa falta de força dessa E musculatura, de assim, mobilidade, de falta de prazer nessa região, porque, inclusive, essa é uma grande oportunidade de olhar melhor para a pelve, porque ajuda a ter prazer não só no órgão sexual propriamente dito. Você consegue explorar melhor a região toda, sim. né? Então, até o que o Tantra traz muito de descentralização do genital na hora do prazer, na hora do sexo, né? Então, essa é a região pélvica é uma grande oportunidade aí que pode estar É. inexplorada e é uma vasta área de prazer, de funcionalidade que pode, né, E contribuir. uma outra dica legal, assim, Jonathan, porque eu entendo que muitas pessoas elas são resistentes, né, a tudo isso que a gente conversou até agora. E, enfim, por N motivos, a gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para tentar ajudar a pessoa a se libertar daquilo que está travando a vida dela. E o corpo é uma das formas de iniciar esse processo de autoconhecimento. Você se conhece muito bem através do seu corpo. Só que se a pessoa tiver um pouco de resistência, começa a buscar alguma atividade que trabalhe o corpo, a dança, né? Sim, O yoga, a própria música, né? pilates, Instrumento, onde você vai movimentar, tocar algum instrumento. Dessa forma, você vai começar a ter um pouco mais de familiaridade com essa conexão, né? Com o corpo. E daí você vai evoluindo para alguma coisa a mais. Se for muito radical ir direto para uma massagem, busca alguma atividade anterior para você ter essa familiarização, né? Com o seu próprio corpo, através dessas ferramentas que existem que são maravilhosas, né? A dança, a yoga, a própria música, os instrumentos O musicais que Pilates também é uma atividade que também. costuma estimular bastante a respiração. E a Uhum, respiração e o assoalho pélvico também estão super conectados, né? sim. Então, o Pilates, eu também sou instrutor de Pilates, acaba que não dou aula de Pilates, né? Antes que alguém pergunte, mas eu uso muito da técnica no meu trabalho, né? Então, o Pilates a gente costuma estimular bastante a respiração e também a contração do assoalho pélvico. É bem, é Sim. bem Tem um abordado. exercício que eu faço que é bem bacana, assim, tipo, que eu começo a trabalhar o assoalho pélvico em conjunto com a respiração. Então, Sim. tipo, quando inspira, prende, quando expira, solta, né? Né? Então, Assim? é o contrário. Quando você inspira, você relaxa o assoalho pélvico. Isso, vai. Quando Inspirou você enche o pulmão e de ar, depois lá embaixo. deixa lá embaixo relaxado. Quando E você vai aí, soltando o ar, imagina que existe um fio que está prendendo o seu assoalho pélvico. E na hora que você solta o ar, solta ele. esse fio puxa o assoalho pélvico para cima também. E aí você vai aumentando essa frequência, né? Começa devagarzinho e vai aumentando. É bem bacana. E vai, né? E no final da expiração você ainda pode sustentar a contração durante uns 2, 3 segundos, depois relaxa novamente. A isometria, né, que é a contração sem movimento. A gente